Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo semanal no Forex, onde a gente vai estar falando aí dos principais pares, vendo quais as possíveis movimentações durante a semana e para que vocês possam tomar as melhores decisões e com isso fazerem aí seus trades. Lembrando pessoal que a gente sempre faz nossos estudos baseados no gráfico de 1 hora e, como eu sempre falo, pessoal, dentro das regiões, aí vocês têm que fazer o refinamento de cada região cada vez que o preço chega próximo dela, porque o Forex a gente trabalha mais ou menos dessa forma, né? A gente analisa time frames grandes para que quando o preço chega naquela região que a gente quer, a gente pode aí diminuir o time frame e com isso tomar as melhores decisões, tá? Não se esqueçam de deixar aquele like no canal, curtir, compartilhar, comenta aí o que você achou que tá legal, o que você quer que melhora, se tem algum vídeo que você quer que a gente faça, deixa aí seu comentário que isso vai fazer a gente trazer cada vez mais conteúdos legais para vocês. Beleza, turma? Então bora falar aqui do nosso Euro USD, começando aqui por ele, como eu sempre começo, eu falo para todo mundo, é o meu preferido, o meu par preferido para operar. Então a gente tem aqui o que nós temos aqui nessa zona do Euro USD. Percebam que ele está numa região de consolidação aqui, ele não perdeu esse fundo, tá? Ele está numa zona de distribuição no gráfico diário. Tá, então o que a gente vai fazer com isso aqui? Nós vamos marcar aqui o nosso range para que a gente possa entender o que está acontecendo. Ó, marcamos o range, né? Definimos aqui qual que é o nosso topo, né? E o nosso fundo que foi deixado, que é esse carinha aqui. Opa, tá difícil. Mas é mais ou menos isso. E aqui nós temos um range para ser trabalhado, que é onde ele pode estar indo buscar as regiões. Perceba uma coisa, aqui ele já mitigou 3 vezes nesse gráfico diário. Inclusive essa terceira, onde eu estou com essa marcação aqui, foi onde eu fiz o meu trade quinta-feira, né? E agora a gente está aguardando por movimentações de... vamos ver assim, se ele tá fazendo uma simulação aqui, que no diário vocês têm que ter atenção numa coisa, ó. Percebam, ele tinha deixado essa zona aqui travada, esse candle veio, pegou a liquidez aqui de baixo, tá? E aqui em cima, esses caras não conseguiram romper, ou seja, eles deixaram uma região de liquidez aqui. Então existe uma probabilidade muito grande desse preço fazer um teste de liquidez ainda nessa região, porque tem muito stop parado aqui em cima, tem muito dinheiro aqui em cima, tá, pessoal? Então isso que vocês precisam ter atenção. Então muito cuidado agora com a região que o preço está se encontrando. Quando a gente traz para o gráfico de 4 horas, a gente percebe que ele veio fazer a liquidez, ó, ele tinha, lembra que eu mostrei no diário para vocês essa região de liquidez aqui, ó, ele fez esse sweep aqui, pegando liquidez aqui embaixo, tá? E agora ele deixou essa movimentação aqui. O que a gente interpreta nessa movimentação? Esse engolfo verde que ele deu aqui, nós temos duas interpretações. Primeira delas é que ele seja um candle de ignição para ele fazer o teste aqui de cima que eu falei. A segunda é que ele foi uma exaustão e é o último suspiro dos compradores antes desse preço romper aqui para baixo, tá? Por isso que é importante a gente estar sempre analisando os tempos gráficos, tá? Aqui a gente tem um order block validado, ó. Perceba uma coisa, ó. Ele perdeu o fundo. Então, quando ele perde o fundo, apesar de ele perder e voltar, nós temos uma região de order block validado no gráfico de 60 minutos. Por que a gente tem? Porque ele tem alvo para baixo.
né? Percebam que no time frame de 1 hora, esse preço não virou, tá? Ele vem fazendo esse movimento. Se ele perder essa região aqui, aí nós temos um movimento de continuidade. Enquanto ele não perder, o que a gente tem é o preço tentando ir buscar as regiões inferiores lá no fundo desse range. Lembra o range que eu mostrei para vocês? Tá? É o range do gráfico diário, então é aqui que o preço está trabalhando, ok? Então, quando você traz para esse gráfico de 1 hora, vocês vão ver que a gente tem um order block aqui. Esse order block foi testado, deu uma entrada para quem arriscou, e essa entrada está em curso. Então, aqui pelo gráfico de 1 hora, eu não tenho mais o que fazer, ok? Pelo gráfico de 1 hora, eu teria que esperar ele romper esse fundo aqui para voltar a me deixar uma nova região para eu seguir operando. O que eu tenho de oportunidade é se eu baixar meu time frame para o 15 ou para os 5 minutos, certo? E aí eu vou estar analisando o que é que o preço está fazendo. E percebam uma coisa, ó. Aqui ele tinha deixado essa piscininha de liquidez. O preço foi lá capturar e deu uma nova entrada. Aqui, então, nós temos uma região, um trade de continuidade, onde ele deu uma entrada nessa captura de liquidez naquele order block ali de cima. Ó, percebam isso aqui, ó. Nós temos uma região de order block aqui, pelo 15 minutos, e foi exatamente onde o preço veio beliscar para seguir descendo. Se ele vai continuar descendo, a gente não sabe. Qual que é o próximo movimento dele? Tem que perder esse fundo aqui e voltar para dar continuidade. Se ele continuar perdendo fundos, ele tende a ir buscar o próximo nível. E qual que é o próximo nível? O próximo nível é esse cara aqui, tá? Então, a gente tem esse order block aqui. Na verdade, eu tenho esse carinha aqui, e é um carinha que tem que estar atento, mas eu vou deixar marcado toda essa região, tá, galera? Por quê? Porque esse carinha, esse order block aqui, ó, esse aqui do 15 minutos, se a gente deixa marcado só ele, o preço ainda tem a capacidade de poder vir violar, né, e fazer a famosa agulhada ali, para pegar os stops e depois ir no alvo. Então, para a gente evitar isso, a gente deixa o preço nessa região de fundo como um todo, porque toda ela é uma região de oferta, de demanda, tá? Então, o preço chegando aqui, ele tende a reagir, ou caso contrário, isso aqui é alvo para a operação vendido, tá, galera? Então, atenção aí nessas movimentações. E se o preço passar daí desse ponto, ele tende a buscar os outros níveis lá de baixo, tá? Vou ajustar aqui essa mínima do diário. E é esse range aqui, ó. Se o preço por um acaso vir passar daqui, é esse fundo aqui que ele vai testar, certo? Então, isso que a gente tem aí para o euro dólar nessa semana. Aqui, ó. Se ele passar desse fundo, ele tende a vir pegar essa liquidez aqui, ó. Ok? Testar essa região aqui. Então, esse é o próximo, é o caminho aí que pode ser seguido pelo euro, visto que ele já perdeu aqui, não conseguiu romper topo e está fazendo topos e fundos mais baixos. Então, ele está numa tendência de baixa. Então, a gente tem que, nesse sentido, olhar para o lado que ele está virado. Ok? Bora passar aqui para o nosso queridíssimo USDJPY. O USDJPY deu uma estilingada muito forte aí no payroll, né? Deu essa esticada para baixo aqui para buscar essa liquidez. E o que está acontecendo aqui, ó? Percebam, o USDJPY está em tendência de alta, tá? Ó. Esse aqui pode ser que dê um trade interessante ainda, inclusive na abertura hoje, tá, galera? Ó, ele fez uma excelente tendência de alta, que deu uma esticada muito grande.
voltou nesse order block gigantesco para pegar a liquidez. E agora, ó, o que ele está fazendo aqui, ó, ele fez um choque nesse movimento aqui, tá? E agora pode ser que ele venha pegar a liquidez nesse imbalance aqui para depois subir, tá? Cuidado que aqui ele não é o tipo do trade que ele vem buscar liquidez no imbalance. Não adianta ficar procurando order block para baixo, tá, galera? Então, fiquem atentos à abertura do mercado hoje, que pode ser que nessa abertura ele dê um trade bem legal até esse imbalance aqui, ó. Ele pode dar um tradezinho de compra daqui até lá em cima, tá? Fiquem atentos quanto a isso no USD JPY, tá? Lembre-se, tá? Toda cautela, isso aqui não é call de compra, nós estamos fazendo um estudo e estudo é sempre em cima de probabilidades, ok? Qualquer risco é por conta de cada um de vocês, beleza? Então eu vou deixar marcada essa região aqui, eu tenho esse imbalance aqui em cima, tá? E são pontos importantes aí para vocês estarem prestando atenção. Não adianta ficar marcando um monte de coisa aqui no meio, porque as nossas análises para o Forex, conforme eu falei, elas são assim, elas são a longo prazo. Para quê? A partir do momento que ele fez o choque aqui, você traz para os 5 minutos, analisa os pontos. Eu tenho um order block aqui validado. Inclusive, se esse cara aqui voltar ali, me der uma oportunidade, eu vou estar entrando na compra, porque é assim que funciona o nosso operacional, tá? Aqui, conforme ele já mitigou essa região, a gente deixa uma nova região aqui. E na nossa nova região, eu também tenho um order block bem forte aqui embaixo. Então, essas são as possibilidades que a gente tem do USD JPY, tá? Eu diria mais provável essa primeira nessa região aqui, tá? Porque dificilmente esse preço pode ir lá capturar lá embaixo liquidez. Ele rompeu aqui, ele pode inclusive, que o USD JPY faz muito, é isso aqui, ó. Ele trava aqui, daqui a pouco ele abre o mercado, ele sobe daqui direto, sem nem voltar, tá? Mas isso aí é o tipo de operação que aqui a gente não valida entradas nesse ponto. A gente valida entradas na parte de baixo, né? Na parte de demanda. Beleza, galera? Então é isso que a gente tem aí para o USD JPY. O que vocês podem ficar atento operando no 15 minutos é os testes dele, tá? Ó, isso aqui é um alvo. É uma região validada, inclusive. Né? Não que seja uma região de venda, porque ele está em movimento de alta, lembrem-se. Isso aqui é um movimento onde o preço pode chegar até aqui, dar uma retração para depois continuar. Ok, galera? Sempre tenham muito cuidado com essas tomadas de decisões, achando que tem order block de venda, eu vou vender. Não, não é assim que funciona e por isso que vocês têm que ter muito cuidado quanto a isso. Aqui a gente tem esse imbalance filtrado aqui pro gráfico de 15, né? E depois a gente tem uma nova regiãozinha de imbalance também aqui, ó. Aqui nessa zona, que também é um ponto interessante para estar prestando atenção, tanto como alvo, tanto como o lugar onde o preço pode segurar. Certo? Partindo agora então para o nosso AUD USD. O AUD USD está no movimento de alta agora, no 15 minutos, mas no gráfico de 1 hora ele está fazendo o quê? Um pullback para uma região bem interessante, tá, galera? Ó, nós temos aqui, ó, um belo de um order block validado. O preço está chegando nessa zona. Então pode ser que essa moeda aqui tem uma venda bem legal nessa chegada aqui, ó, tá? Percebam, ele está em tendência de baixa, pegou a liquidez aqui, depois veio, deu a venda, quebrou a estrutura,
ou tá voltando no order block validado, pode ser que ele dê uma venda, e uma venda bem legal aí nessa moeda, tá, galera? Então tenham muita atenção nisso aí. Essa moedinha aqui pode dar um tradezinho bem legal para vocês também, assim como eu estava falando do USDJPY, tá? E se pegar um trade aqui, esse trade é um tradezinho zone to zone, tá, galera? É um trade que ele vai testar a região lá de baixo, porque lembre-se, ele está numa tendência de baixa. Então é um trade que ele vai até a região lá de baixo, ok? Então, se tiverem oportunidade para arriscar, eu diria que seria até uma boa ideia fazer isso daí. Claro, se ele tiver uma confirmação em time frame menor, melhor ainda. Mais uma entrada de risco aqui nos 50% é válida, desde que o stop esteja logo aqui atrás, tá? Por que eu digo logo aqui atrás? Porque esse cara aqui pegou liquidez, tá? E deixou essa zona aqui, e esse aqui veio pegar a liquidez dessa região. Então, se ele passar daqui, esquece, você tá errado, não tem conversa, tá? Então, é um trade que se der venda aqui, o teu stop tá aqui logo atrás dessa zona, bem protegidinho, ok? Vamos dar mais uma olhadinha no GBP/USD. GBP/USD no gráfico de 1 hora, ele tá subindo, né? A Libra tá no movimento de alta. Percebam, ele teve um rompimento aqui, ele acabou de fazer um boss. Eu vou até deixar marcado esse boss aqui, tá? Para vocês saberem o que está acontecendo. Então, se ele fez um boss, eu tenho este movimento. Deixa eu só... eu não sei se o preço é um topo ali ainda, né? Mas o último movimento que está em curso é esse cara. Então, eu esperaria por uma oportunidade nesse order block validado aqui nessa região, tá? Se o preço voltar até lá, ali é que se tem uma venda, uma compra, aliás, bem interessante mesmo, porque percebam, é essa região aqui, onde o preço segurou, tá? Depois ele pegou a liquidez, voltou, pegou a liquidez aqui embaixo e acabou disparando, tá? Então, se tem um ponto para comprar, esse ponto é essa zona aqui de baixo, tá? Fora isso, acima dos 50%, a gente não faz operação devido ao tamanho do risco que representa, ok? Próximo ativo aqui, a gente vai estar falando da Bitcoin. A Bitcoin, ela chegou lá no patamar dos 30 mil, segurou, tá? Fez a captura de liquidez que ela tinha que fazer aqui, ó, pegou liquidez aqui, aí ela perdeu o fundo, aí agora ela tá voltando numa mitigação, pegou a liquidez desse order block, deixou outro fundo aqui, rompendo, né? Rompeu o fundo, ou seja, tá querendo, eu acho, testar as extremidades de baixo, certo? Porque isso aqui é uma mitigação muito clara. Então aqui, ó, percebam, a gente tem uma estrutura muito clara na Bitcoin aqui, ó. Muito clara. Um desenho assim do nosso padrão de smart money muito claro. Então o que a gente tem que olhar aqui nessa região? Primeira coisa é essa zona aqui, onde eu tenho esse order block de venda aqui, tá? Aqui pode ser uma primeira oportunidade. E depois eu tenho a extremidade, que é todo esse candle verde aqui, né? Que também a gente não pode deixar de marcar. Depois, se vocês quiserem refinar no 15 minutos, tá? Podem fazê-lo sem problema nenhum. Mas essas são as duas regiões vendedoras que a gente tem no Bitcoin. E aqui para baixo, a gente tem essa zona aqui, ó, que seria o possível alvo de uma venda naquela região lá. Essa aqui, e eu diria que tem esse cara aqui, que seria um cara muito importante, na verdade. Esse aqui é um order block mais forte que aquele ali de baixo, porque ele deu um movimento brusco. Esse outro aqui, depois dele, o preço ficou trabalhando.
Então eu prefiro trabalhar com esse order block aqui ao invés da extremidade, tá? Então, caso o preço volte aqui nessa zona, você tem uma venda buscando os níveis ali de baixo, beleza? E para finalizar, a gente vai falar do ouro, né? Ouro também, mesma coisa. Percebam, a gente teve aqui, ó, uma bela de uma zona de liquidez aqui, ó, bem travada nessa região. Depois ele rompeu o topo, tá voltando nesse imbalance aqui. Lembrando, pessoal, o ouro vocês têm que tomar muito cuidado, que ele é uma moeda extremamente alavancada, tá? Então, muito cuidado. E o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele deixou imbalances gigantescos, tá no movimento de vir capturado de liquidez. Então, tem que tomar muito cuidado com esse fundo aqui do ouro, tá? Eu não faria muita coisa nessa região, tá? Esperaria para comprar ele aqui embaixo, na região do 1950 dólares, tá? É uma região mais propensa. Aqui vocês vão entrar numa briga de cachorro grande que ela é insana, então tem que ter muito cuidado. Agora, caso ele suba aqui, pode ser que dê uma oportunidade, mas eu dificilmente operaria vendido no ouro com esse cenário que ele está fazendo, ok? Percebam, ele vem rompendo topos históricos. Esse cara aqui é o limite, ó. Vendo como ele fez, como ele faz a movimentação de fake, ó. Ele fez esse fundo duplo, veio, capturou liquidez, travou nesse range aqui, ó, e agora estourou para cima, rompendo e fazendo nova máxima, tá? Então agora tudo que a gente está fazendo aqui é um pullback para tá vendo se espera ele nessa zona aqui ou se ele vai usar toda essa liquidez que está presa nesses fundos aqui para arrastar o preço até essa região aqui, que aí sim seria a região perfeita de compra. Beleza, turma? Então, era isso que a gente tinha aqui para o Forex para essa semana. Estejam aí muito atentos às movimentações, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, não esqueçam de deixar nos comentários. Tem algum par também que vocês queiram que eu analise, que eu coloque na nossa análise semanal? Deixa aí no comentário que a gente vai estar fazendo, tá? A gente está sempre buscando melhorar para atender a todos vocês. Beleza, turma? Então, vou ficando por aqui. Tenham todos uma excelente noite. Um ótimo pregão aí para quem já começa operando hoje. Grande abraço a todos e até o próximo estudo da semana que vem do Forex. Grande abraço, fui!